Então a gente tem que aproveitar esse momento para começar também a preparar o nosso mapa de estudos para 2019. Né? O CESP deve aparecer aí como uma organizadora que vai estar à frente dos maiores concursos, e como a minha praia é língua portuguesa e língua portuguesa está em todos os concursos, o meu objetivo hoje falando com vocês é chamar a atenção de algumas ações que o CESP praticou nas últimas provas e que pode de alguma forma ajudar vocês no estudo, tudo bem? Eu sempre digo que a organizadora com quem eu mais gosto de trabalhar é o CESP. É uma prova bem objetiva, o candidato que sabe o conteúdo, ok, não tem dificuldade para poder resolver a prova. O CESP mete medo em muitos candidatos inexperientes, exatamente por causa da sua forma de pontuar. O candidato errou uma questão, ele perde ou uma questão que ele acertou, uma parte dela. Isso é uma regra do CESP, mas há provas em que o CESP também administra em que isso não vale. Okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa mente é que o CESP traz uma prova difícil. Talvez seja a prova mais fácil do Brasil. Talvez a prova do CESP seja a prova mais fácil do Brasil. Fácil por quê? Eles cobram o que está no programa. As questões são muito claras. Tá? Não fica na elaboração da questão margem para o candidato se perder, dizer que não entendeu o que ele quis, ok? Apesar de muitas vezes, né, quando troca o elaborador, a gente perceber que o CESP desmente outras afirmações que ele fez em provas anteriores. No entanto, isso é uma exceção, isso é um caso muito raro, a gente tem que trabalhar de maneira correta, nós temos que buscar fazer o melhor preparatório, sanar as nossas dificuldades nas disciplinas em geral e ter a língua portuguesa como a disciplina padrão. Eu sempre digo para o meu aluno que se ele sabe português, ele é capaz de aprender qualquer outra disciplina. Até porque, veja bem, os concursos públicos cobram principalmente disciplinas que vão exigir que você faça memorização. E a memorização, senhores, depende de uma boa leitura. A memorização depende de uma boa base semântica. Você conhecer as palavras que fazem parte dos conceitos, você conhecer os termos técnicos da disciplina ou do conteúdo da disciplina, da matéria em geral, não é verdade? E quando você tem um bom conhecimento gramatical, a sua leitura vai acontecer de maneira mais suave, mais soft. Você vai ter um entendimento pleno, ou seja, vai ficar bem melhor para você compreender conteúdos que muitas vezes você não tem muita intimidade. Olha que interessante. Quantos alunos em cursinho preparatório, por exemplo, nunca viram a disciplina de Direito e viram português a vida inteira, fazem um curso preparatório e na hora da prova muitas vezes saem melhor na disciplina de Direito do que na língua portuguesa, que é a disciplina que ele viu a vida inteira. Não é verdade isso? Então, isso tem que mudar. É necessário, isso já vem acontecendo, claro, é necessário que o candidato consciente entenda que numa prova de concurso público ele não pode ter ponto fraco e que se ele quiser melhorar a sua performance, o resultado numa prova de concurso, ele tem que começar pela língua portuguesa, porque em 99,9% das provas de concurso público vai cair português. A gente tem conseguido, não só eu, mas como uma grande gama de professores, principalmente a galera que faz parte do grupo do Bigode, fazer uma revolução na vida dos estudantes com a disciplina língua portuguesa. É muito bom para a gente ler, né? A gente recebe muitas mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, até pelo WhatsApp, aquelas pessoas mais próximas, dos resultados positivos que eles vêm alcançando depois de fazerem nossos cursos, né? Nossos cursos online, os cursos presenciais. O pessoal aqui de Fortaleza, que é onde eu moro, tá? Que faz o curso Prime, tem os melhores resultados, enfim. Então, qual é a nossa questão? Pessoal, novembro deve ser o mês em que vão sair os concursos tão esperados do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal com prova prevista para 2019, claro, e o CESP já foi indicado como a banca elaboradora. O CESP faz uma prova uniforme. Prova que tem sempre 2, 3 textos, 2 textos
é a via de regra deles. Sempre com 5 questões, trabalhando leitura, compreensão e interpretação de texto. 5 questões. Muitas vezes são 3 questões no primeiro texto e 2 no segundo. Vocês estão compreendendo? A parte gramatical do CESP é muito óbvia. Né? Aluno às vezes me pergunta, professor, o que cai mais no CESP? Cara, cai no CESP questão de semântica, sempre significado de palavras, e isso cai, por exemplo, com a reescritura do texto. Muitas vezes, ao reescrever uma determinada frase, eles trocam uma palavra por outra para saber se você sabe que o significado contextual é o mesmo. Sinonímia, né? A paronímia, a antonímia, enfim, a parte de semântica. Sempre cobram do candidato, tá, questões de acentuação gráfica. Às vezes, de 5 provas, em 4 caem questões de acentuação gráfica. E o CESP gosta muito das regras das palavras proparoxítonas e das paroxítonas. Tá? Principalmente cobrando aqueles tópicos que foram priorizados na reforma ortográfica. A gente tem que acabar com aquela ideia de que toda a palavra proparoxítona é acentuada. Não é verdade. Então, se você for estudar a reforma ortográfica, você vai conhecer palavras que são proparoxítonas, ok? Mas que não levam acento algum. Principalmente palavras que têm origem latina, ou palavras de uma origem estrangeira, com a palavra performance, ok? Com a palavra per capita, com a palavra habitat, tá? Que são proparoxítonas e não são acentuadas. Tome muito cuidado com a questão do hiato, né? Acentua-se a segunda vogal do hiato. Tome cuidado. Há palavras que, embora sejam hiatos, né? Segunda vogal seja I ou U, não são acentuadas porque não são a segunda vogal. Tá? A palavra feiura, por exemplo. Na palavra feiura eu tenho o hiato, mas esse hiato não é acentuado, porque o U não é a segunda vogal, ele vem depois da letra I, que é semivogal, por isso não é acentuado. Tomem muito cuidado com a questão da crase. A gente viu agora a prova da Polícia Federal e depois uma outra prova, se não me engano, do Ministério Público do Piauí, em que eles cobraram, tá, o mesmo assunto da mesma maneira. A questão da crase facultativa. A crase facultativa, tá, antes de pronome adjetivo possessivo feminino. Então, a crase está com muita força, seja se o elaborador foi o mesmo, ele trabalhou os mesmos temas. E a gente precisa ficar ligado nisso. Crase é um assunto que o CESP cobra de maneira diferente. As questões do CESP para crase, por exemplo, não permitem que o candidato que aprendeu bizu, macetezinho, resolva a questão. Ou você entende como se dá o fenômeno da crase, você compreende a construção sintática, ok, da crase, ou você fica perdido na hora de analisar a questão, até porque o CESP faz afirmação. Você concorda ou discorda deles. Se concorda, certo. Se não concorda, errado. Está com dúvida? Deixa em branco. É aquela aula, tá, que todo candidato no Brasil tem que ter. No CESP você não pode chutar. Você tem dúvida, você deixa a questão em branco. Não esqueçam isso. Então, se eles cobram crase, é óbvio que o candidato tem que ter conhecimento de regência. E os principais verbos da regência, os verbos que estão são muito cobrados, principalmente porque eles estão na boca dos nossos políticos, dos nossos intelectuais de plantão. Quando você vai assistir ao Jornal Nacional, ao Jornal da Globo, ou sei lá qual jornal que você costuma acompanhar, você percebe que as autoridades, quando são entrevistadas, colocam em evidência algumas palavras e verbos, principalmente, que nós estudamos na sala de aula. Não se trata de aprender a regência para fazer uma prova, mas conhecer a regência para você poder se comunicar melhor, para você ler e compreender melhor, ou compreender corretamente aquilo que o autor escreveu. Muitas vezes na minha sala de aula eu digo para o meu aluno que está querendo só anotar a informação, que antes de anotar, ele deve se enxergar usando aquela regra, usando aquele verbo, pronunciando a palavra de maneira correta, fazendo a concordância de forma adequada. Porque se você vai para a sala de aula, você paga caro, você senta ali, passa uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma noite inteira na sala de aula, e você acredita que aquilo ali só é importante da língua portuguesa para uma prova, você não está sabendo aproveitar a oportunidade que você tem. Quem aprende língua portuguesa para a vida resolve bem essas provas, principalmente provas do CESP.
São provas muito objetivas, como eu disse. A questão de concordância verbal, por exemplo. Concordância verbal do CESP, raramente eles cobram casos particulares. O candidato tem que entender que ele pode até dominar a concordância verbal se ele tiver uma boa base de análise sintática, principalmente se ele conhecer todas as nuances do sujeito. A concordância verbal estuda a relação entre o verbo e o sujeito. Quando o candidato erra uma questão de concordância verbal, podem acreditar, ele normalmente não erra a concordância, ele erra a análise sintática. Ou ele está analisando de maneira equivocada quem é o sujeito da oração, e se você errar o sujeito, você vai fazer o verbo concordar com a pessoa errada. O verbo tem que concordar com o sujeito, ok? Ou então, ele consegue se equivocar com relação ao verbo. É muito importante que o candidato estude também a conjugação verbal. Não de todos os verbos, mas alguns verbos são fundamentais para quem vai fazer concurso. O verbo ser, o verbo estar, tá? O verbo ver, o verbo vir, o verbo pôr, tá? São verbos fundamentais para quem vai fazer concurso público. E não tente decorar a conjugação. Procure compreender porque a conjugação verbal foi construída com uma coerência na intenção do que você quer falar. Então vamos tentar estudar português não para fazer prova. Vamos estudar português para aprender português, para você falar melhor. Podem acreditar que a maioria das pessoas hoje, dos estudantes de hoje, tem consciência das regras gramaticais. Apesar de o Enem ser um tiro fora do alvo, porque não cobra mais gramática, ou não tem cobrado gramática, os alunos são preparados em gramática para o Enem por causa da redação. Não adianta nada você saber escrever bem, mas cometer erros graves com relação à concordância, regência, pontuação, ortografia, não é verdade? Então, por causa disso, senhores, vou bater aqui. O que é que o CESP prioriza? Já falei para vocês, item número 1, leitura, compreensão e interpretação de texto. No mínimo 5 questões envolvendo leitura. E você tem que saber distinguir o que é compreensão e interpretação, não esquece isso. 2, a parte de acentuação gráfica. Principalmente estudem, tá, as regras das palavras proparoxítonas e das palavras paroxítonas. E fiquem atentos também para a regra do hiato. Legalzinho? Terceiro, a crase. Estude crase para entender como se dá esse fenômeno fonético. Tá? A crase é um fenômeno, tá, que se dá pela união de duas vogais iguais. Quando essas duas vogais iguais se unem e se tornam uma só, como num casamento, eu tenho uma crase. E assim como no casamento, quando a pessoa casa, ela tem que usar uma aliança, quando você encontra na frase uma crase, você tem que usar um acento. O acento indicativo de crase, o famoso acento grave. Não esqueça isso. A crase, óbvio, é consequência da regência. Estude os principais verbos da regência. O verbo aspirar, o verbo assistir, o verbo amar, o verbo namorar, o verbo pagar, o verbo preferir. Okay? São verbos fundamentais, são verbos importantes. O verbo obedecer e desobedecer, lembrar e esquecer. Ok? São verbos que estão na moda. Todos nós utilizamos esses verbos. Infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas utilizam a regência na fala de maneira equivocada. Bom, ok, a gente não vai corrigir a pessoa quando ela fala de maneira equivocada. Mas a partir do momento em que você tem a compreensão desses assuntos e você fala corretamente, você também vai enxergar o equívoco nas questões quando elas forem reproduzidas pela banca elaboradora. Eu preciso saber português para empregar o português no meu dia a dia, né? Escrever bem e falar corretamente. Tá tranquilo? Então vamos continuar. A concordância verbal, principalmente a regra geral. O verbo concordará em número e pessoa com o sujeito. Se o sujeito é no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Você tem que saber qual é a pessoa do sujeito. Arnaldo, eu nunca entendi muito bem esse negócio de pessoa do sujeito. Senhores, a pessoa do sujeito é o pronome pessoal do caso reto que pode ser colocado no lugar do substantivo que está na frase. Se eu digo assim, a garota chegou. A garota é o sujeito, garota é o núcleo.
A pessoa da garota é ela, porque é o pronome pessoal do caso reto que substitui a garota. Então, ela chegou. Eu tenho que ter essa noção também para entender a concordância verbal, ok? Além da concordância verbal, fiquei muito ligado com relação à pontuação. O uso da vírgula, o uso dos dois pontos e o uso do travessão são os 3 sinais de pontuação que mais caem em concurso público. O CESP só cobra a travessão quando a pontuação que eles estão cobrando faz parte do aposto. Olha que interessante. O aposto é aquele termo sintático que explica, especifica, identifica ou resume o termo antecedente. O aposto pode ou não ficar isolado pela vírgula. Quando ele tem conteúdo explicativo, quando ele tem valor explicativo, ele vai ficar isolado. Ele pode ficar isolado pela vírgula, uma vírgula antes, uma depois. Ele pode ficar isolado por travessões, uma travessão antes e outra depois. Ele pode ficar isolado por parêntese, um parêntese antes e o outro depois. Ele pode ficar isolado pelo colchete, ok? E ele pode vir, quando ele aparece no final da frase, inclusive, tá, isolado por 2 pontos. Então, o aposto nem sempre vem isolado por pontuação, mas quando vier, estes são os sinais de pontuação que podem isolá-lo. Normalmente, o que o CESP faz? O CESP isola o trecho em que o aposto está e pergunta ao candidato se a pontuação que o está isolando pode ser substituída por um outro tipo de pontuação. E eu acabei de dizer para você quais são os sinais de pontuação que podem, nesse caso, também isolar o aposto. Lembra isso aí? Tudo bem? Gente, obrigado pelo carinho. Estou lendo umas palavras aí muito carinhosas de vocês. Eu nunca esperei diferente. Eu agradeço muito o carinho que vocês têm por mim, tá? Por estar me acompanhando. Tio teve um tempo, tá, afastado, inclusive do Prime, mas agora eu estou voltando com muita motivação, muito a fim de mostrar o meu trabalho e fazer o que eu puder por vocês, pelas pessoas principalmente que mostraram muito carinho por mim. Muito obrigado, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para os nossos assuntos. Bom, continuando falando, a vírgula é muito importante, o travessão e os 2 pontos também. A gente observa que o CESP, e ele vem mostrando isso nas últimas provas, não muda a sua característica com relação aos textos. O CESP gosta de 2 tipos de texto: a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. De cada 10 provas, 8 o texto é argumentativo, 2 ele é expositivo. Olha o que eu estou dizendo para você. Quando você estiver lendo um determinado texto do CESP, fica ligado nisso, tá? Experimente, enquanto você faz a leitura, identificar logo a tipologia textual, ok? Identifique a tipologia textual. Se o texto é argumentativo, por que ele é argumentativo? Porque ele tem uma tese do autor. Para o texto ser argumentativo, tem que existir a opinião do autor do texto dentro dele, não é verdade? A partir do momento que eu consigo identificar a tese, tá, eu vou ter mais facilidade para poder entender também os argumentos usados por esse autor para defender a opinião dele. E aí, quando eu sei que eu estou lendo a tese, quando eu sei que eu estou lendo argumento, eu estou conseguindo acompanhar o raciocínio do autor. Eu estou tomando consciência do que ele está dizendo, tá? E quais são os fatos que ele apresenta para justificar o ponto de vista dele. Isso é importante que o candidato tenha consciência. Eu, quando dou aula de tipologia textual, dou sempre uma dica para o meu aluno. Você tem que, tá, durante a leitura, durante a interpretação do texto, quando você se coloca como autor do texto, você tem que perceber se o teu texto é uma dissertação argumentativa, uma dissertação expositiva, se é uma narração, a narrativa é uma história, lembra disso? E para que seja uma história, tem que ter personagem, eu tenho que ter um lugar específico onde aconteceu a trama, o tempo, eu tenho que saber quando ela aconteceu, isso é fundamental. Eu vou ter predominância de verbos no passado, linguagem simples, isso é muito importante, ok? Nossa, obrigado. Obrigado a galera também de outro estado que está me acompanhando, valeu, tá? Tudo bem, Cristiane, vai com Deus. Obrigado por ter participado, tá? Bom, vou continuar aqui. Então, isso, quando você é capaz, durante a leitura, de já identificar a tipologia textual, você está se preparando automaticamente para as questões de compreensão e interpretação do texto. É por isso que quando você já fez aula comigo, vocês sabem muito bem que eu obrigo o meu aluno a ler, tá? E inclusive julgo a leitura do meu aluno.
enquanto você, durante uma leitura, não conseguir ter foco, quando você não for capaz de, durante uma leitura, conseguir ouvir a sua voz, você não tem concentração para ler. A leitura exige total foco e concentração, a ponto de, durante a minha leitura, eu não consigo escutar mais nada, eu não consigo perceber o que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho que estar concentrado nas ideias e, ao mesmo tempo, imaginando o que e o porquê que o autor pensa daquela maneira. Eu não posso julgar o que ele diz. Eu tenho que pensar como ele. Lembra da interpretação? Quem lê tem que interpretar. Eu leio o texto como se o texto tivesse sido escrito por mim. Aquelas ideias, durante a minha leitura, tem que parecer serem minhas e não de uma outra pessoa. Vamos dizer assim, uma outra informação importante para você que tem, às vezes, dificuldade em leitura e compreensão, é procurar saber e olhar com atenção qual é o tema do texto que você está lendo. Eu tenho que saber qual é o tema, eu tenho que saber qual é o assunto do texto. Tema e assunto são diferentes. O tema é o universo a que aquele texto pertence, ou seja, o assunto em si. Eu dou um exemplo claro para todo mundo. O tema pode ser o amor, não é? O tema é o amor. E o assunto pode ser o amor dos pais. Então eu tenho que saber distinguir o que é tema e o que é assunto. E uma dica importante: compre o jornal da sua cidade, no sábado e no domingo, porque normalmente é o dia que você tem um pouco mais de tempo, não é? Você não está trabalhando, ou você faz uma pausa para poder ficar com a família. Um intervalo que você tenha para poder pegar o jornal e perceber que os jornais de circulação nacional dividem os seus cadernos por temas. Então você vai aprender, quais são os temas prováveis da minha prova e os assuntos relativos a eles. Isso é uma dica interessante para você que tem dificuldade com leitura e compreensão. Aprenda a ler em voz alta, procure ouvir o som da sua voz, ok? Perceba se você gagueja enquanto lê, perceba se você durante a leitura perde o fôlego, observe se por acaso há palavras que você não consegue pronunciar durante a leitura, porque todas essas dificuldades, senhores, podem de alguma forma dificultar o entendimento, a compreensão de vocês com relação ao texto que vocês estão lendo. E o SESP trabalha muito com textos argumentativos e expositivos, e que são textos que falam normalmente de atualidades, são textos que trabalham muito um vocabulário mais atualizado. Vocês estão compreendendo? Exige do candidato que ele tenha leitura. Para as provas do SESP, eu sempre digo para o meu aluno, o assunto é sempre atual. E se eles trouxerem um contexto histórico, a linguagem do autor, do historiador, ou sei lá, do escritor, do autor em geral, é uma linguagem normalmente adiloquial, ou seja, uma linguagem que vai ser mais cuidadosa, ok? Eles vão usar palavras mais atuais. Dificilmente você encontra a linguagem conotativa, dificilmente. Tanto que quando a conotação aparece nos textos do SESP, há sempre uma questão em que eles querem saber se o candidato percebeu isso, que houve o uso da conotação. Vocês estão compreendendo? E vamos nos preparar para entrar em 2019 com toda a força, galera. Não é isso aí? Vamos fazer sucesso em 2019, vamos terminar 2018, entendeu? Motivados, né? Vamos tentar fazer com que os nossos sonhos comecem a ganhar forma, não é isso? Vamos fazer as verdades, as nossas verdades acontecerem. Chega de a gente só sonhar, chega de a gente só conviver com ilusões. Vamos tentar colocar em prática os nossos sonhos, tá? Vamos estudar com toda a força. Com o estudo vocês vão chegar onde vocês querem, podem acreditar em mim, tá? Todos vocês são capazes, ok? Muito obrigado a galera do Português Definitivo, o pessoal das outras cidades que está me acompanhando também, muito obrigado. Gente, conta comigo, muito obrigado, fiquem com Deus, ok? E até a próxima.